Olá, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Aline e eu te convido para acompanhar o meu trabalho aqui no YouTube. E para isso é só clicar em inscrever-se, ativar o sininho para receber as notificações e se o conteúdo for relevante para você, deixa o seu gostei e comenta aqui embaixo no espaço dos comentários. Agora sim a gente vai para o conteúdo desse vídeo. Uma igreja forte é aquela cujos princípios estão regulamentados na doutrina apostólica. Desta maneira, precisamos ficar atentos aos sinais que estão surgindo, trazendo problemas nas igrejas para enfraquecer a saúde espiritual. Estamos cercados por um exército maligno que tenta infiltrar seus adeptos e ferramentas para substituir a verdade de Deus por mentiras destruidoras. John MacArthur, com muito entendimento, expressa que Satanás é mais eficaz na igreja quando ele vem não como um inimigo declarado, mas como um falso amigo. Não quando ele persegue a igreja, mas quando ele se junta a ela. Não quando ele ataca o púlpito, mas quando ele está nele. Pois é esta a intenção, se camuflar para enfraquecer e, se possível, vencer a igreja. Eu vou enumerar 5 sinais que podem estar fortemente ligados à queda espiritual que as denominações em geral estão enfrentando. O primeiro problema que eu quero enumerar são as divisões. Uma igreja dividida é uma igreja doente. Este também era um problema sério com a igreja de Corinto e que refletia em todo o corpo de Cristo. As 2 cartas do apóstolo Paulo nos mostram isto e apresenta também o combate a partir da teologia pregada por Paulo de que a igreja é o corpo de Cristo, formado por muitos membros que trabalham para o bom funcionamento do todo, tendo Cristo como cabeça. Infelizmente, muitos ministérios sofrem com as disputas e um certo partidarismo interno que privilegia um pequeno grupo em detrimento dos demais. Isto causa brigas, dissensões e, ao invés de refletir os frutos do Espírito, vimos em muitas comunidades cristãs mais as obras da carne. Enquanto há brigas entre os crentes, há um enfraquecimento e perda de visão espiritual, esquecendo que a luta do cristão não é contra a carne e sangue, e sim contra as hostes da maldade. Em razão das divisões, surge um segundo problema, que é a falta de disciplina. Uma igreja que não tem disciplina é uma igreja bagunçada, sem crescimento e fadada ao fracasso. A disciplina é sinal de saúde espiritual. Pastor Paulo Júnior expressou com muita razão, dizendo: é dever dos pastores não deixar seus membros pecarem em paz. E para isto é necessário uma pregação saudável, zelosa pelas vidas que frequentam tal denominação. A igreja que ama seus membros e cooperadores é uma igreja que disciplina. E se não há disciplina, a igreja tem também outra tendência, que é o nepotismo. O que é o nepotismo? Nepotismo é o termo utilizado para designar o favorecimento de parentes em detrimento de pessoas mais qualificadas, especialmente no que diz respeito à nomeação ou elevação de cargos. Originalmente, a palavra aplicava-se exclusivamente ao âmbito das relações do Papa com os seus parentes. Quando eu falo de nepotismo dentro da igreja, eu falo sobre indicar parentes para cargos eclesiásticos com o fim de obter privilégios, mesmo que a pessoa não tenha capacidade ou chamado para exercer tal função. E isso é um grande problema também para a saúde espiritual da igreja, quando seus líderes começam a indicar pessoas ao presbitério, ao diaconato, à tesouraria, à liderança, a líderes de departamento e outras funções por conta do grau de parentesco com o pastor ou a liderança. E o próprio Jesus disse que os seus verdadeiros familiares são aqueles que fazem a vontade de Deus. Nesse sentido, laços sanguíneos não significam obter privilégios para exercer cargos eclesiásticos, até porque estas funções devem ser exercidas por vocação, chamado, obediência a Deus e cooperação ao trabalho do reino, e não como um favorecimento para massagear o ego. Acompanhando este problema, vimos surgir um quarto problema, que é a banalização do púlpito, ou seja, qualquer um pode pregar sem preparo, sem fundamentação bíblica, sem conhecimento. Uma igreja com um púlpito livre é um terreno fértil para emergir em heresias. Igrejas que não se preocupam em combater as heresias e permitem pregações sem base bíblica vão se dar de cara com lobos pregando para as ovelhas. E você sabe o que os lobos podem fazer com as ovelhas, né? O
Quinto problema é bem comum e visível, que é a avareza. A avareza é o amor ao dinheiro. Uma denominação, uma igreja que ela tem amor ao dinheiro e não às almas, ela já perdeu a sua essência. E não é novidade para ninguém que muitas igrejas não se preocupam com a vida das ovelhas. Seu interesse é apenas na lã e gordura. E para conseguir isso, estão toda hora inventando campanhas, propósitos, votos, correntes, tudo para mantê-las alienadas e amarradas a uma falsa esperança. Supostas revelações e adivinhações usando o nome do Senhor em vão para camuflar seus verdadeiros interesses, ganhar dinheiro às custas da dificuldade do povo e da falta de conhecimento e discernimento espiritual. Inclusive, se a moça que fazia adivinhação relatada no livro de Atos, capítulo 16, ela estivesse nos dias de hoje, não sobraria espaço em sua agenda. Qual a intenção de falar um assunto como este nesse vídeo? Alguns até julgam como uma afronta. No entanto, o meu interesse é um só: fazer com que enxergamos o mundo invisível que está em combate contra a Igreja do Senhor, trazendo divisões, se infiltrando através do nepotismo, desprezando a disciplina, negligenciando as Escrituras e as substituindo por mentiras e heresias. E com tudo isso, roubando os fiéis, enganando com adivinhações e falsas profecias. E estas coisas acontecem porque o plano do diabo é enfraquecer a igreja e, se possível, derrotá-la. Porém, temos uma promessa de Jesus: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é vitoriosa. Sendo assim, não vamos permitir que estes problemas sejam disseminados em nosso meio. Eu vou encerrando este vídeo por aqui. Se gostou, deixa um joinha, me segue nas redes sociais e acompanhe o meu trabalho. Eu vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.